Olá, internauta que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelos nossos sites. Prazer tê-lo com a gente e nesta semana que é muito especial para nós mineiros, afinal de contas estamos falando da Semana da Conexão Minas-China. E hoje vamos falar das potencialidades internacionais na relação Minas-China. E para falar a respeito disso, temos o prazer de conversar com o presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, Sérgio Guzmão, está com a gente. Olá, Sérgio, muito bem-vindo aqui a esse nosso bate-papo. Boa noite, Rodrigo. Grande prazer estar aqui com vocês e com aqueles que nos ouvem e nos assistem. Prazer é nosso. E também me ajudando a mediar esse debate, essa discussão, o Pedro Rebelo, que é consultor de relações Brasil-China. Olá, Pedro, muito bem-vindo, prazer tê-lo com a gente também. Olá, Sérgio. Olá, Rodrigo. Muito boa noite. Olá, internautas que nos ouvem. E eu também queria aproveitar e saudar aqui o Jornal O Tempo, o Fórum Minas-China, por serem os idealizadores desse evento. E também saudar a data, da imigração chinesa para o Brasil, que foi dia 15 de agosto, que é o que pauta aí toda a Semana da Conexão Minas-China. E também mandar um abraço para o parlamentar Glaicon Franco, que é o presidente da Frente Parlamentar Minas-China. Pois é, lembrando que esse é um evento produzido justamente aqui numa parceria entre a Sempre Editora, do Jornal O Tempo, também com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e tendo essa oportunidade de debater essas relações internacionais de Minas com a China. Não custa lembrar que hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, a discussão ela se justifica muito desse ponto de vista das relações intensas que existem hoje entre os dois países. E para começar, Pedro, eu vou te pedir que faça então o primeiro questionamento, a primeira pergunta, a primeira provocação, vamos dizer assim, ao Sérgio Guzmão, para que a gente possa fazer fluir aqui esse bate-papo, esse debate, por favor. Claro. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, Sérgio, você é presidente do BDMG, né, e antes disso foi também diretor no Banco dos BRICS, que hoje, desde julho, tem o Marcos Troirro, um brasileiro, como presidente. Quais tipos de oportunidades agora ter um brasileiro como presidente desse banco trazem de novo para o Brasil? E como Minas Gerais, sendo um dos únicos 2 estados com bancos de desenvolvimento estaduais, pode se beneficiar disso? Boa noite, agradeço pela pergunta. Você sabe, é a primeira vez na história do Brasil que um brasileiro ocupa a presidência de um banco multilateral de desenvolvimento. O NDB, o New Development Bank, foi fundado em 2015, em 2014 o acordo foi fechado, em 2015 ele passa a operar, sediado em Xangai, tendo como os membros fundadores os 5 países dos BRICS, cada um deles com 20%, o que é uma inovação em si. Cada um dos países, independente do tamanho da sua economia, tem o mesmo número de cotas e o mesmo valor integralizado, E agora, por um sistema de rodízio, o Brasil tem a honra aí de liderar a instituição com a chegada do Marcos Troirro, que tomou posse agora no comecinho de julho. O banco também teve, no último mês, a aprovação pelo Congresso Nacional do seu acordo sede, Era uma etapa importante que faltava completar. Ele está com um escritório em São Paulo e também uma pequena representação em Brasília, de maneira que isso vai ajudar demais a ele construir uma carteira de projetos no Brasil. De toda maneira, já existem um número bastante grande de projetos no Brasil, entre os quais se destaca um projeto em Minas Gerais, projeto de energia renovável, numa operação em parceria com o BNDES em Pirapora, projeto muito importante, e durante o período que eu estive em Xangai, inclusive era o maior projeto no Brasil, aqui em Minas Gerais. Então chama bastante atenção, um projeto que supera 150
milhões de reais, de dólares, desculpa, 150 milhões de dólares, então realmente um valor muito expressivo, né, que se aproxima de 1 bilhão de reais investidos diretamente em Minas Gerais. Então, um banco que respeita a soberania e o ordenamento jurídico dos seus membros, sem impor regras de fora, e um banco que hoje tem em sua carteira 30% dela financiada em moeda local, ou seja, não há risco cambial ou descasamento de moedas envolvido no financiamento de projetos. Então, uma opção muito interessante para financiamento de projetos e projetos muitas vezes sustentáveis, né? Já que a estratégia do banco, do NDB, prevê 2/3 dos recursos alocados para infraestrutura sustentável nesses primeiros 5 anos. Então, uma opção muito importante e uma opção que pode ser utilizada, inclusive, em parceria com bancos estaduais e agências de fomento. O banco já fechou 2 parcerias iniciais com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e com a Desenvolve São Paulo, e nós já estamos em conversas com o NDB também para poder fazer uma operação sem garantia soberana, que seria a primeira aqui com o Banco Estadual, para o estado de Minas Gerais. A diretora para o Brasil já esteve aqui várias vezes em eventos, em reuniões aqui, então nós acreditamos muito no potencial do novo Banco de Desenvolvimento. Ô Sérgio, é até muito oportuno termos a sua figura hoje como presidente do BDMG, alguém que viveu na China, como você estava relatando agora há pouco. E vale lembrar, estava até conversando com o Pedro pouco antes da gente entrar no ar, né, Pedro, que hoje apenas Minas e o Espírito Santo são estados que têm bancos de desenvolvimento. E são iniciativas muito importantes para poder fomentar o empreendedorismo, para poder fomentar as políticas comerciais e inclusive as relações comerciais com outros países. Nesse sentido, estou fazendo toda essa introdução para te perguntar, com a experiência de quem esteve na China, de quem conviveu com aquele povo, com aquele país, em que Minas pode ajudar o Brasil nessa relação comercial? E para além disso, qual o papel do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, para fomentar a intensificação dessa relação entre os dois países e, claro, pensando também na nossa balança comercial, que obviamente é algo muito importante? Sem dúvida nenhuma. Você veja, Minas tem essa plataforma maravilhosa de mobilização de recursos que é o BDMG. Poucos estados, né, como você bem colocou, dispõem de um banco de desenvolvimento hoje. Na verdade é Minas e Espírito Santo, os 3 estados do sul também têm em conjunto o BRDE, né? E o restante dos estados no Brasil possuem agência de fomento com uma atuação mais tímida, mais restrita, né, devido aí à regulamentação para esse segmento de instituição financeira. Então, de fato, o maior banco estadual de desenvolvimento hoje no Brasil é o BDMG. Vale lembrar também, e a gente esquece do simbolismo e da importância da parceria, da irmandade que existe entre o estado de Minas Gerais e a província de Jiangsu, uma província muito importante, a província que faz fronteira com a província de Xangai, né, onde está a antiga capital da China, que é Nanquim, né, Nanjing em chinês, era a capital da China quando ela se tornou uma república, né, e depois em 49 Pequim passa a ser a capital, mas mesmo assim uma cidade industrial, uma cidade universitária muito importante, populosa, com uma excelente universidade que inclusive também se irmanou à Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Então, Minas tem essa situação privilegiada de ter uma relação com a província também, onde é uma província muito empreendedora, muitos negócios, muitas plantas industriais, grandes empresas, inclusive a Xigum, a XCMG, que se instalou aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Ela é uma empresa originária da província de Jiangsu, né, da cidade de Suzhou, que é também uma cidade irmã de Pouso Alegre desde
2011. Então, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Estado de Minas Gerais, eles têm diversas avenidas a serem exploradas no seu relacionamento com a China, né? É sempre importante lembrar um pouco do espaço que Minas Gerais ocupa do ponto de vista da sua atividade econômica, do seu comércio. Nós somos o segundo estado mais populoso do Brasil, com 21 milhões de habitantes, né, que é mais ou menos o tamanho da Austrália, né? Então somos um estado que tem o tamanho de um país. Em termos de território, nosso território é maior que a França, né? E somos o terceiro maior estado exportador do Brasil, sendo também o segundo maior polo industrial. Somos líderes em vários segmentos, sobretudo no agronegócio. Somos a maior província, o maior estado produtor de café do mundo. Agora, o que chama mesmo a atenção são os dados da nossa corrente de comércio com a China. O Minas Gerais é o terceiro maior estado exportador para a China. Em 2019, representou 27% das exportações brasileiras, superando a marca de 6 bilhões de dólares, né? Sobretudo constituído aí de minério, da parte também de carne de boi, de grãos de soja, mas também de outros itens, e nós somos apenas o sexto estado maior exportador da China, importador da China, desculpe, e importamos aí um pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Então temos aí um saldo comercial muito favorável, né? Que supera aí uma marca aí de mais de 4 bilhões de dólares em termos de superávit, né? Uma balança muito favorável, e temos parcerias estratégicas importantes. Você sabe que a empresa Huawei de tecnologia está há mais de 15 anos no Inatel e mais recentemente lançou um centro de desenvolvimento de competência e inovação em 2017. Temos outras empresas muito importantes, como a Liu Gong. Como eu mencionei, existe uma irmandade entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Jiangsu Normal University, e uma série de outros lançamentos aí de fundos de investimento, inclusive um deles que foi lançado durante o encontro pré-BRICS que fizemos aqui no BDMG no ano passado, em parceria com a FIENG e a Fundação Dom Cabral. Então, realmente é um volume de atividades que cria uma relação ganha-ganha de cooperação e pragmática entre Minas Gerais e a China, e especificamente com essa relação especial de irmandade com a província de Jiangsu. Pedro. Sérgio, muito interessante. Minas é realmente um destaque no Brasil, né, em termos de exportação de produção industrial. Na história brasileira também, Minas é um estado que se destaca, sempre tendo grande importância, né, no cenário político nacional. E levando agora um pouquinho para o campo político, eu queria te perguntar uma questão de evolução da pauta de parcerias, aí, investimentos e importação e exportação com a China. Desde 2018, é perceptível que estados têm se destacado, têm se empenhado mais em se relacionar com a China. Só em 2019, a China recebeu delegações de pelo menos 5 estados diferentes, 5 estados brasileiros diferentes, atrás de industrialização, investimentos, abrir mercado para suas empresas. E você acha que isso abre um novo patamar, uma nova via de comunicação e de comércio diretamente entre os estados brasileiros e a China? E como que Minas se insere nessa nova lógica que é criada a partir de 2018? Olha, essa é uma ótima pergunta. Embora os estados brasileiros, né, mesmo dentro de um arranjo federativo, né, que é o caso do Brasil, embora eles não propriamente, vamos dizer, formulem e operem política externa, eles podem se
sim ter um relacionamento externo muito ativo, e Minas Gerais tem feito isso. Um dos estados que enviou uma delegação de alto nível, liderada pelo nosso secretário Igoreto, em 2019, foi Minas Gerais, e inclusive o BDMG participou, né, e ajudou na preparação das agendas e das parcerias. Aí nós temos aqui entre nosso gabinete, a diretoria, 3 de nós, né, incluindo eu, que moramos na China, temos uma boa experiência internacional e conhecemos as instituições, de maneira que nós demos todo o suporte, né? A Secretaria de Desenvolvimento também participou dessa missão, de maneira que tivemos aí uma missão composta de várias instituições chaves para o Estado, para justamente dar continuidade a essa relação de irmandade com a província de Jiangsu, que foi visitada, mas também com outras províncias importantes, né, com outras instituições de Estado chinesas e também empresas na área de inovação, enfim, na área de manufatura, para que a gente possa aí aprofundar essa relação. Agora, é muito importante atentar a construir uma relação pragmática. Ela precisa ser calcada em projetos concretos, em comércio, em investimento, em trocas culturais, em trocas, intercâmbios educacionais, né? Você mesmo, Pedro, que estuda na China, uma das melhores universidades de Xangai, né? Jiao Tong Daxue, né? Jiao Tong University, sabe muito bem da importância de não fazermos movimentos que não estejam calcados num planejamento com começo e meio fim, porque os chineses trabalham dessa maneira e nós precisamos alcançar os melhores resultados, sobretudo no momento em que Minas Gerais enfrenta aí um desafio fiscal, né, muito grande. O governador Romeu Zema sempre nos orienta, todo o secretariado, a todos nós que estamos aí participando da sua gestão, a economizar, né, exatamente os recursos, a trabalhar aí de maneira mais eficiente e pragmática, e assim tem sido feita a nossa contribuição aí para melhorar as relações em todas essas dimensões que eu mencionei entre Minas Gerais e a China. Para você que está chegando agora no nosso site, nos nossos sites e também nas redes sociais, a gente está transmitindo essa live hoje, Conexão Minas-China, nosso painel Potencialidades Internacionais na relação Minas-China, e eu e o Pedro Rebelo, que é consultor de Relações Brasil-China, estamos ouvindo o diretor-presidente do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sérgio Guzmão. Ô Sérgio, você falou aí das potencialidades, daquilo que o BDMG pode fazer para auxiliar no incremento, no fomento dessas relações de Minas com a China. E você citou aí 2 dados que me chamaram a atenção. Primeiro, que nós aqui em Minas somos o 3º maior estado exportador do Brasil e somos o 2º maior polo industrial. Hoje cedo, na Rádio Super 91.7 FM, eu tive a oportunidade de conversar com o Thomas Lau, que é presidente do Ibrachina, e formulei para ele uma questão parecida com essa que vou formular para você agora. Nós somos um estado que tem um parque industrial imponente, importante, não por acaso somos o 2º maior polo, como você mesmo destacou agora há pouco, mas fica muitas vezes para nós aqui em Minas a sensação de que nós estamos exportando produtos primários e importando produtos industrializados. É aquela velha história que costuma se dizer: nós vendemos o minério e importamos o carro, importamos as peças para o computador ou o próprio computador. É uma comparação assim que o senso comum costuma nos mostrar com alguma frequência. O que precisa ser feito para talvez mudar um pouco essa concepção e fazer com que a exportação brasileira que vai para a China também, que ela tenha um pouco mais de valor agregado? Essa é uma realidade que está em mudança. Por outro lado, te pergunto também, a desindustrialização é um fenômeno que nós temos assistido no Brasil, principalmente da década de 80 para cá. Como é que é lidar com esse desafio?
Olha, Rodrigo, essa é uma pergunta aí de $1 milhão, para não dizer $1 trilhão, né? Essa é fácil, né? É uma excelente... Essa é fácil, é uma excelente provocação, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com uma visão de longo prazo e entender o que significa poder alcançar uma posição aí de mudança da nossa pauta exportadora, né? É verdade que a maioria, se a gente olha o padrão da nossa balança comercial, a maior parte, mais significativa parte de exportação de manufaturados, ela tem como destino a América Latina, né? Então essa é uma realidade, né? E uma realidade que a gente tem que cuidar muito, porque pode haver penetração, né, dos principais mercados importadores do Brasil por outras fontes, como tem havido ao longo dos anos, né? Eu trabalhei há algum tempo aí, mais de 7 anos na área de comércio internacional, no começo dos anos 2000, e já verificava esse tipo de fenômeno, né? Então isso passa, claro, por uma qualificação da mão de obra, né? Então a questão da eficiência, isso passa pela questão do custo Brasil, né? Da melhoria do ambiente de negócios, inclusive para a atração de investimento. Isso passa, claro, pelo tema de inovação, pelo tema de trocas. Quando você mora na China, e é o caso do Pedro, um exemplo bastante prático, você vê que tem jovens do mundo inteiro que estão estudando lá, querendo conhecer, trabalhando, às vezes ficam anos depois também trazendo as suas experiências dos países de origem e levam isso para a China, inclusive de países muitas vezes de ponta, há muitos israelenses, americanos, europeus, indianos, japoneses, né? Há uma comunidade internacional que a China atrai, né? E isso se traduz numa série de programas do Estado chinês de política industrial, é verdade, mas muito pragmática, tá? São políticas em que há muita competição, há muita morte de empresas, né? Onde apenas as mais aptas e mais eficientes sobrevivem. Eles têm um mercado interno gigantesco de mais de 1 bilhão de consumidores e utilizam isso, essa escala que eles têm, de maneira muito eficiente, coisa que o Brasil também poderia, analogamente, pelo fato de ter, né, mais de 200 milhões de habitantes, né, o nosso país, e um estado como Minas Gerais, também utilizar uma série de inter-relações e coordenações entre instituições de Estado, de ensino, econômicas, para coordenar uma estratégia de desenvolvimento com o tema, obviamente, do financiamento, e aí no nosso caso o BDMG, o BNDES, outras instituições, FINEP, os bancos comerciais cumprem um papel. Existe toda uma questão de aprimoramento gerencial, no nosso caso para as empresas menores o SEBRAE cumpre essa função. Existe toda uma questão aí de coordenação, de facilitação, que há outros órgãos de governo como o INDE, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também a iniciativa privada, representada pelas suas instituições, associações, como a FIENG, o CDL, FEComércio, FAENG, enfim, a Seminas, entre outras aqui, que se coordenam. Esses fóruns, eles existem e a gente precisa utilizar essas instituições nacionais da maneira mais eficiente possível, fazer as devidas atualizações para preparar um processo de ganho de eficiência, de redução de burocracia, de criar um ambiente favorável aos negócios e ao desenvolvimento de novas empresas, inclusive algumas que podem nascer em garagens. Essa é a tendência da nova geração. Nós temos um ambiente inovador importante aqui no nosso estado, não só em Belo Horizonte, com o São Pedro Valley, BHTech, enfim, várias empresas de ponta, a própria parte de pesquisa aí do Google, né, que está aqui instalada na nossa cidade, mas também no interior. Minas Gerais é o estado que tem o maior número de universidades federais de ponta, né, inclusive com o cluster aí de Santa Rita do Sapucaí. Nós precisamos utilizar esses centros de excelência, fazer as trocas
com os principais centros mundiais para a gente poder requalificar e dessa maneira poder ter uma pauta exportadora de produtos aí de maior valor adicionado, tá? Mas só para finalizar, é importante levar em consideração também que a China hoje, ela não é a China de antigamente. Ela tem uma pauta exportadora de produtos muito qualificados, mas hoje a exportação chinesa corresponde a apenas 17% do PIB chinês, né? Então, esse mercado interno chinês, ele cresceu demais. O chinês, ele enriqueceu, ele se tornou um mercado gigantesco, doméstico, e justamente como eu dizia no começo da fala, existe uma estratégia de usar essa escala muito grande a favor do desenvolvimento de novas tecnologias, de novas empresas que conseguem ter já um tamanho, uma escala no mercado doméstico e depois elas vão se internacionalizar. Então fica aí um exemplo para a gente observar e aprender com ele. Pedro. Sérgio, foi uma resposta muito interessante. Realmente dá para entender como que Minas Gerais e como o Brasil se localizam, né, nesse sistema de crescimento, né, como que a gente pode se desenvolver mais. E uma coisa interessante, só para complementar um pouquinho, sobre a China, né, o crescimento do mercado doméstico chinês. O chinês mais rico, ele procura serviços e produtos com maior qualidade. Nisso, o Brasil tem vantagem em certos setores da economia que podem vir a exportar para a China, como, por exemplo, frutas e hortaliças, né? A China já abriu um mercado para o melão brasileiro, que está começando a ser exportado, e agora vai abrir mercado para uva também, né, a próxima fruta. Agora, Sérgio, eu queria fazer uma pergunta sobre questões institucionais, sobre os bancos de desenvolvimento internacionais. Principalmente a diferença que você vê do AIIB e do NDB em relação aos bancos, eu diria, ocidentais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Qual é a diferença nessa lógica dele, já que um tem um foco muito mais da Eurásia ali, da Ásia em si, e o outro é um pouco mais da Europa Central e dos Estados Unidos? Como que o Brasil se relaciona com esses dois tipos de bancos? Obrigado, Pedro. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? E a gente precisa ter uma perspectiva histórica e das dinâmicas geopolíticas que nunca se interrompem, né? Então nós temos a criação do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido como Banco Mundial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Pelo acordo de Bretton Woods, né? E essa é uma ordem internacional financeira, uma arquitetura, né, internacional financeira que se estabelece e que hoje dura 75 anos, né? Agora, o mundo mudou muito de 1945 para 2020, né? Para dar assim uma ordem de grandeza, o PIB chinês saltou em 1952 de 9,8 bilhões de dólares para 2018 em torno de 13,20 trilhões de dólares, né? É um crescimento de apenas 174 vezes, né? Para dar um recorte mais recente, em 30 anos a economia chinesa, que era menor que a do Brasil, ela ultrapassou em muitas vezes a economia brasileira e hoje ela é a segunda economia do mundo, caminhando para se tornar a primeira ainda nessa década de 2020. Né? Então, dentro dessa lógica do crescimento, do surgimento, até do processo de descolonização, mas dos países emergentes, né? E os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os grandes representantes, né? São os países, mas há outros também, potências emergentes importantes, como a Turquia, a Indonésia, a Tailândia, enfim, o próprio México, a Argentina, enfim, que tiveram grande crescimento, né? Em determinados períodos, hoje estão entre as maiores 20 economias do mundo, né, o chamado G20, e elas ocupam então uma
proporção do PIB mundial muito superior do que elas ocupavam em 1945. Onde eu quero chegar? É natural que esses países com esse crescimento queiram ter uma voz mais ativa e participar das instituições tradicionais, como é o caso do Banco Mundial, como é o caso do Banco Interamericano, que foi fundado, inclusive, com um apoio muito importante de um grande mineiro que foi Juscelino Kubitschek. Foi durante o mandato dele como presidente da República que foi criado o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele foi um líder nessa criação, né? Inclusive, dizem as lendas que ele tinha o objetivo de criar o BDMG durante seu mandato como governador em Minas Gerais, mas não foi possível, e o banco foi criado apenas na gestão do Magalhães Pinto. Então, essa nova realidade mundial de crescimento dessas economias, o desejo de participar mais ativamente, fez com que esses países, sobretudo os BRICS, que começam a se reunir no final dos anos 2000, ali por volta de 2008, e depois passam a ter o desejo após vários encontros que se tornam anuais, de criar as instituições em comum. Isso ocorre depois de uma tentativa frustrada de reformar as instituições existentes. Então, houve tentativas de reformar o Banco Mundial e outras instituições internacionais para que refletissem esse peso, esse novo peso econômico dessas economias. Isso não ocorreu, né? Inclusive, eles queriam reformar porque poderiam utilizar o alto rating, o AAA rating dessas instituições, segundo me foi relatado por alguns colegas diplomatas e altos executivos dessas instituições. Não sendo possível, passaram então à alternativa de criar as próprias instituições. E 3 delas eu daria destaque maior, que é o novo Banco de Desenvolvimento, o New Development Bank, criado pelos BRICS, mas que vai fazer um processo de expansão de membros, provavelmente durante a gestão do presidente brasileiro, o Marcos Troirro. Foi criado também, ao mesmo tempo, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, onde o Brasil também é membro fundador. Ele participa do grupo inicial, é um banco que tem o foco prioritário na região da Eurásia, Pedro, mas ele já, inclusive, tem financiado projetos fora e poderia, inclusive, financiar no Brasil. O vice-presidente desse banco esteve conosco aqui no BDMG, no encontro pré-BRICS, o vice-presidente Joaquim von Amsberg. Eles contrataram agora um diretor brasileiro, o Alberto Nínio, que foi diretor da Vale, conhece muito bem Minas Gerais, e até poucas semanas atrás estávamos aí batalhando pela ratificação do Tratado Internacional no Congresso, que foi feito com um grande apoio da bancada de Minas Gerais. Nós, inclusive, fizemos algumas gestões no âmbito da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que reúne as 30 instituições financeiras de desenvolvimento aqui no Brasil, incluindo o Banco do Nordeste, BDMG, BNDES, Banco do Brasil, entre outros. Então, no meu modo de ver, essas 2 instituições, mais o CRA, que é o arranjo de contingência de reservas, né, que é uma espécie de mini FMI entre os países dos BRICS, mas sobretudo os 2 bancos de desenvolvimento, que já são uma realidade, são de fato novas janelas de oportunidade para financiamento de projetos em países em desenvolvimento, e especialmente aqui no Brasil. São instituições, no caso do Banco Asiático, que é uma instituição AAA, Israel, todos os países da União Europeia, Coreia do Sul, entre outros, são mais de 100 países que são membros, Singapura também é membro, então é um banco bastante diversificado, com a sede em Pequim, com um programa emergencial de Covid que supera 10 bilhões de dólares, né? Então, assim, uma instituição bastante inovadora e enxuta, tem apenas menos de 400 funcionários, opera atualmente com mais de 100 países nessa situação, o mesmo valendo para eu suponho que a carteira de projetos no Brasil, que já tem um tamanho razoável, vai crescer muitas vezes aí nesses próximos 5 anos, e eu espero que muitos brasileiros também tenham o desejo de trabalhar e ajudar a construir essa instituição internacional de desenvolvimento, que a gente pode dizer que integra aí uma nova arquitetura financeira mundial. Acho que são fenômenos aí de uma nova ordem, né, do crescimento desses países emergentes, é uma realidade
realidade do século XXI, e eu acho que nós precisamos nos preparar para essa nova realidade. Para só concluir, eu queria só trazer alguns dados que são muito interessantes, e esses dados são do Ministério da Economia, tá? São dados entre janeiro e junho de 2020, tá? Então vejam só, para cada $1 que o Brasil exportou para os Estados Unidos, o país exportou $3,4 para a China. O Brasil exportou mais para Hong Kong, que é um território com status especial, mas chinês, né? Ele exportou então mais para Hong Kong, uma ilha, do que para o Reino Unido inteiro. O Brasil exportou mais para a Coreia do Sul, mais de 1,6 bilhões de dólares, do que para a França e Suíça juntas. E a China tem com o Brasil seu quarto maior déficit comercial, que é da ordem de 17,5 bilhões. Então, esses números, eles falam por si, eles são uma fotografia dessa nova realidade e da importância que os países da Ásia, né, eu menciono aqui alguns deles, têm hoje como destino de exportações brasileiras. Para você que está se ligando agora, a gente está apresentando o painel Potencialidades Internacionais na Relação Minas-China. Nesta semana, Conexão Minas-China, parceria do jornal O Tempo, da Sempre Editora, com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu e o consultor de Relações Brasil-China estamos tendo o prazer de ouvir o diretor-presidente do BDMG, Sérgio Guzmão. Ô Sérgio, eu vou aqui ler duas perguntas de telespectadores aqui da nossa live. Aliás, quero aproveitar para agradecer a grande audiência que a gente está tendo, em especial no YouTube e no Facebook. E essa pergunta, a primeira que vou reproduzir para você, ela vem do YouTube, a participação da Luciana Ribeiro. A Luciana diz o seguinte aqui: tenho visto na mídia o BDMG afirmando que está captando recursos estrangeiros. Podemos atrair capital chinês para financiar a nossa economia tão castigada? Sem dúvida nenhuma, Luciana. Nós já temos um volume importante, né, de investimentos chineses aqui, que eu mencionei no começo aí da nossa conversa. Temos a possibilidade de mobilizar recursos por meio de linhas de crédito com esses dois grandes bancos multilaterais, mas estamos também conversando com o Banco de Desenvolvimento da China, o China Development Bank, é o maior banco de desenvolvimento nacional do mundo. Eles têm um escritório no Brasil, no Rio de Janeiro, nós já tivemos conversas com eles, e também há uma série de outros investidores institucionais ou estratégicos, né, setoriais, que estão aqui olhando ativos ou já estão trabalhando em Minas Gerais. Eu, inclusive, acredito que alguns dos colegas dessas empresas chinesas vão participar dessa semana de conversas. Mas, de fato, o BDMG, como uma plataforma de mobilização de recursos, a gente está muito atento e em contato com essas oportunidades de parcerias, não só na China, mas em outros países asiáticos também, em outros países de outras regiões do mundo, de maneira a mobilizar esses recursos nessa época aí, como você mesmo diz, em que nossa economia está muito castigada. Eu vou, antes de passar a bola para o Pedro aqui, para a gente colocar mais a participação do público que está nos assistindo, e é óbvio que é muito interessante ter a participação das pessoas e notar que há esse interesse no debate, ler aqui uma outra pergunta. Essa veio do Facebook, de quem está nos acompanhando pelo Facebook. A Andréa Mata Machado. Quais as perspectivas para depois da pandemia, do ponto de vista da relação Minas-China? E eu vou até corroborar a pergunta aqui da Andréa, se ela me permite. A pandemia impactou, Sérgio, nessas negociações, nessas relações comerciais, em especial da nossa relação e na relação do BDMG com a China? Olha, Rodrigo, eu acho que a pandemia foi muito reveladora no sentido da gente poder identificar parceiros que são parceiros de longo prazo.
você veja que a China fez não apenas uma, mas algumas doações, seja de províncias, mais de uma província fizeram doações de máscaras e outros insumos aí hospitalares, doações eu estou falando, para o estado de Minas Gerais. Isso foi divulgado na imprensa, a Secretaria de Desenvolvimento e outras secretarias de saúde, entre outras, tiveram um papel central nessa articulação. Eu diria que inclusive é fruto da visita oficial que foi feita nessa delegação liderada pelo secretário Igoreto, em que algumas pontes foram construídas, outras foram fortalecidas, né, dessa relação de irmandade aí de Minas Gerais com a província de Jiangsu, mas não somente, outras. Então, isso se revelou muito importante. Eu lembro também que nesse ano a gente teve um acontecimimento muito importante, que foi a criação, né, do Banco XCMG. Né? Então ele passou a operar, o primeiro banco de capital 100% estrangeiro que teve autorização do Banco Central para passar a operar no Brasil. A gente no BDMG deu o suporte necessário, justamente porque isso vai ajudar a criar empregos e a dar ainda maior dinamismo para a planta industrial em Pouso Alegre. Então isso foi muito importante, isso aconteceu no comecinho aí de 2020, e também durante esse ano nós tivemos uma série de reuniões e inclusive recentemente aí a ratificação do Tratado do Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura. Então, mesmo virtualmente as trocas continuam bastante intensas, né? Provavelmente vocês vão ver outros exemplos, né, de empresas brasileiras, mineiras, instaladas na China. Eu entendo que a Tânia vem amanhã aí contar um pouquinho da história dela e da empresa dela na relação com a China. Há vários outros empreendedores mineiros que estão lá e fazem essa ponte tão importante, e nesse momento, apesar da pandemia, essas relações se intensificaram. Então a minha expectativa para a pós-pandemia é que a gente possa ter um crescimento ainda mais acelerado, né? Várias das conversas que foram feitas à distância poderão ser feitas pessoalmente, e a gente vai poder colher os frutos aí positivos dessa relação ganha-ganha entre Minas Gerais e a China. Pedro Rebelo. Sérgio, essa relação pragmática ganha-ganha Minas-China é muito interessante. E falando um pouco da relação agora Minas-China, Brasil-China e Brasil também Estados Unidos, o governo federal quer reestabelecer uma relação mais próxima com os Estados Unidos. E nisso, algumas figuras políticas colocam como um embate entre nosso aliado Estados Unidos e nosso aliado China, que o Brasil sempre foi um país de aliados, né, e não de inimizades. Como que a Minas Gerais pode ajudar nesse contexto nacional para ter relações pragmáticas, boas, com ambos os países, sem deixar que haja uma escolha, tenha que haver uma escolha entre um ou outro? E como que a China percebe esse tipo de relação mais dificultada em certos momentos também? Como que isso afeta a relação dos Estados brasileiros com a China? Olha, a China, o Brasil e os Estados Unidos, entre outros, foram aliados na Segunda Guerra Mundial, né? Para quem lê os livros de história ou para quem assiste os filmes, essa história está muito bem contada, né? Os chineses sofreram muito na Segunda Guerra Mundial, foram uma base de apoio e lutaram junto aos americanos e aos aliados no Sudeste Asiático e na própria China, né? O Brasil enviou 25 mil homens para lutar na Itália, inclusive um dos batalhões com origem em São João del Rei, né? Então, batalhão aqui em contingente de Minas Gerais, contribuindo para o esforço de guerra dos pracinhas na Europa. Então esse é o contexto da parceria, vamos dizer, dos aliados no momento de grande emergência mundial, que foi o período da Segunda Guerra Mundial. No momento atual, que a gente vive essa grande pandemia, muitos falam aí desse dilema Estados Unidos e China. Eu entendo como sendo um falso dilema. Morei muitos anos nos Estados Unidos, morei alguns anos
na China. Nos Estados Unidos, uma enormidade de estudantes chineses, empreendedores chineses fazendo negócios lá, uma inter-relação e uma interdependência econômica muito forte entre os dois países. Inclusive, eu diria que o crescimento da China se deve muito à diplomacia americana, com a visita que Nixon fez a Mao Zedong no começo dos anos 70, 72, a chamada política externa do ping-pong, né, que permitiu a abertura que foi feita posteriormente pelo Deng Xiaoping, um investimento muito grande de empresas americanas na China que estão lá até hoje. Então eu entendo que seja uma relação muito sólida e que traz oportunidades para ambos os países. Essa guerra comercial que nós vemos hoje, eu entendo que ela seja transitória. Acho que é uma paz absolutamente possível. Não vejo paralelo entre a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética e o momento atual. Obviamente que é uma potência emergente que está em crescimento, está às vésperas aí, como eu coloquei, de ocupar, vamos dizer, a posição de primeira economia do mundo. Eu acho que o Brasil tem que ser muito mineiro, no sentido de ser conciliador. Dr. Tancredo Neves, né, que foi um grande artífice aí do processo de redemocratização brasileira, um dos 8 presidentes mineiros, né, eleitos, todos eles eleitos democraticamente. Acho que sempre dizia que o mineiro é conciliador. Se não for conciliador, não é mineiro, mesmo que tenha nascido em Minas Gerais, né, segundo as suas palavras. Então, acho que nós temos que defender os interesses do Brasil. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, somos, portanto, um país global, o maior país da América Latina. Precisamos falar com todo mundo. Os americanos falam com todo mundo, os europeus falam com todo mundo, mesmo países pequenos como Israel falam com todo mundo. Tem muitos israelenses na China, fazem parte do Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura. Então nós precisamos defender os interesses do Brasil, né? E ter boas relações, sem dúvida nenhuma, com os países do hemisfério ocidental, onde nós nos encontramos. É uma cultura mais parecida com a nossa, né? É uma cultura que, aliás, o mundo inteiro tem fascínio por ela. Os chineses têm fascínio pela cultura americana. Existe uma Disney em Xangai, né? Os chineses adoram consumir os filmes e os produtos, as roupas e tudo que é americano. Boa parte, inclusive, é produzido na China. Então, eu acho que nós devemos não entrar no barco de ninguém, de nenhum terceiro. Eu acho que nós temos que defender os nossos interesses e preparar o nosso país e as novas gerações para esse século XXI cheio de desafios, de inovações e também de oportunidades. Antes da gente encerrar aqui, Sérgio, tem também mais uma pergunta que veio do YouTube. E uma pergunta aqui que é do Sheng. Inclusive, pelo nome, imagino que tenha ligação com a China, que seja chinês ou descendente de chineses. Ele pergunta aqui o seguinte: qual é a estratégia do BDMG para a otimização das parcerias com a China? Há um modelo de joint ventures ou fusões e aquisições entre empresas mineiras e chinesas? Olha, é uma boa pergunta, tá? Nós temos feito todo tipo de conversas, né? Nós temos financiado empresas de vários países, né? Há parceiros com os quais nós trabalhamos há mais tempo. Recentemente assinamos uma parceria muito importante, renovamos, na verdade, foi a segunda operação que nós fizemos com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Temos uma relação muito antiga com o Banco Latino-Americano, a CAF. Assinamos uma parceria nova com o Fomplata, que é o Banco da Bacia do Plata. O Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia são membros, com o Banco Europeu de Investimento, que é o Banco de Desenvolvimento da União Europeia, e os chineses também fazem parte dessa estratégia com as instituições que eu já mencionei. Nós temos vários investimentos também de empresários chineses, sino-brasileiros, alguns já estão na segunda, que nós também financiamos, e tivemos a alegria também de
ajudar na articulação para o estabelecimento de um fundo de investimento em private equity chinês que estabeleceu o ano passado numa joint venture com um grupo brasileiro que é o fundo One Comprador. Né? Então, o One é uma empresa mineira, né, que já opera aqui no estado há muitos anos, e o Comprador, embora tenha esse nome latino, é um fundo de Hong Kong, né, que também atua há muitos anos na Ásia, e eles se juntaram justamente para lançar esse fundo aqui no Brasil. Então, são estratégias que a gente tem trabalhado, tem relação, e a gente espera poder ajudar a multiplicá-los, não só com capital chinês, mas também com capital de outros parceiros nossos também tradicionais, né? Nós temos aqui uma presença belga bastante antiga, presença alemã, holandesa, inglesa e italiana, né? Sempre bom lembrar, espanhola, enfim, de diversos países, e também uma parceria que o banco tem com os japoneses de bastante tempo. Já tivemos programas com a JICA, né? Uma agência de desenvolvimento japonesa. Não fechamos as portas para ninguém, devemos conversar com todo mundo, aqueles que quiserem trabalhar pelo desenvolvimento do nosso estado. Bom, a gente está chegando ao fim desse bate-papo aqui, desse nosso painel, potencialidades mineiras na relação Minas-China, tudo dentro da semana Conexão Minas-China. Quero agradecer ao meu parceiro Pedro Rebelo, consultor de relações Brasil-China, que junto comigo mediou esse bate-papo aqui. Ô Pedro, prazer estar com você, muito obrigado pela parceria. Espero que em breve, até passada a pandemia, a gente possa estar juntos fisicamente também, quem sabe mediando aí mais um bom debate. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer também estar aqui. Espero que nós tenhamos novas oportunidades de mediar mais debates, né, e contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado também, Sérgio, pela oportunidade. O prazer é meu. Queria agradecer pelo convite que nos foi feito pelo Jornal O Tempo, Fórum Minas-China, o deputado Glaicon Franco, o deputado presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, deputado Tiago Cota, e todos os colegas aí de governo, Igor Eto, secretário Fernando Passaro e Juliano, que vão participar também dessa semana mais à frente. Então, de parabéns, evento de primeiríssimo nível, e espero que em breve possamos estar juntos aí numa próxima oportunidade. Obrigado aí pelo convite e boa semana Minas-China para todos. Nós é que agradecemos. Sérgio Guzmão, diretor-presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Quero aproveitar e convidar a você para acompanhar a semana toda de programação especial da Conexão Minas-China, e essa programação também está disponível no nosso portal, otempo.com.br. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, também pela participação e pelas perguntas para lá de qualificadas, e a qualquer momento, você sabe, a gente pode voltar com informações. Tchau!